ótima noite! Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula Noivos Preparados. Vamos convidar o pessoal para participar da aula de hoje. Tem bastante coisa interessante para gente. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui para vir participar conosco. Olá, que bom, bem-vindo! Olá, tudo bem, Vivi? Oi, Vitor. Vou convidar a Francine, a minha convidada de hoje, para a gente poder começar a conversar. Vamos chegando, vamos chamando mais gente para vir participar conosco, porque hoje a aula tá boa. Oi, tudo E bem? aí, tudo bem? Graças a Deus, e você? Também estou bem. Ah, que bom, que bom. Enquanto o pessoal tá chegando ainda, o Instagram tá mandando, tem várias pessoas recebendo aí o convitinho para vir participar com a gente. Vou começar a falar dessas aulas aqui de segunda. Para quem ainda não sabe, quem está chegando agora, essas aulas elas são gratuitas, elas são para noivos. Oi, que bom ter você aqui, bem-vindo. Oi, Eric, Hernani. Essas aulas acontecem toda segunda-feira para noivos. É específico para vocês, para ajudá-los no planejamento e na organização do casamento. É gratuito e com informações relevantes para te ajudar a realizar o casamento de verdade. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Francine para vocês, enquanto vocês estão entrando, estão chegando para participar. Quem aqui é a primeira vez que está participando dessa aula? Comenta aqui, ó. Eu. Quem já é antigo, quem já esteve aqui antes, coloca aí, sou um noivo preparado. Para a gente saber quem é novo, quem está chegando, quem não é. Oi, Jéssica, bem-vinda! Bom, enquanto vocês estão comentando, quem ainda não me conhece, eu sou Ellen Modesto, assessora de casamentos, trabalho com casamentos há bastante tempo. São mais de 300 casamentos realizados, bastante história aí para contar, né, Fran? Dá para escrever um livro, não dá com tanto de casamento que a gente já fez nessa vida. Quantos casamentos você já Olha, fez? delícia, né? Já você sabe quantos casamentos você já fez? Quantas entregas para eventos diferentes? Meu, você sabe que já são 14 anos e eu nunca fiz a conta? Olha, eu consigo fazer um evento por data. Você que entrega Ah, mais é nossa verdade. senhora. É, a gente já tem como fazer vários no mesmo dia, né? Aí tem isso, realmente. Eu nunca parei para fazer a conta. Eu preciso dar uma olhada nisso para falar com mais certeza, né? Deve ser bastante gente. Então, bem-vindo, o pessoal tá aí entrando. Deixa eu comentar com vocês o que que a gente vai falar hoje, tá? Para os eventos que nós estamos realizando neste momento da pandemia, gente, várias coisas mudaram, né? E a primeira mudança, de forma clara, é a impossibilidade de aglomeração de pessoas. Isso impacta diretamente na impossibilidade de termos pista de dança. Outra mudança foi em relação ao número de convidados, que foi reduzindo, né? E como uma outra mudança que a gente não pode deixar de mencionar é a forma de disposição no serviço dos comes. Os Isso. eventos eles vêm tendo como modelo o serviço para o serviço de comida e de bebida, as mesmas diretrizes impostas para o segmento de restaurante, gente. Entre elas, mesas até 100 pessoas, distanciamento, higienização, luvas, máscaras, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas dentro destes segmentos de comes, não é só do buffet que a gente tem que pensar, não. A gente tem que pensar nos salgados, no prato principal, mas nos doces também. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que você vai dispor esses doces? O que que você precisa pensar, saber? Porque
é algo novo, né? A gente tinha como tradição, né, fermentar aquela mesa Isso. linda, com todos os doces fazendo parte da decoração, e isso também mudou. Além do como servir, muitos têm dúvidas do que contratar, como contratar, então calma. Calma que nós estamos aqui para te trazer soluções e orientações. E eu convidei ninguém menos que Francine Machado para poder falar um pouquinho desses doces. Ah, Então, legal. primeiro de tudo, Fran, se apresenta para quem ainda não te conhece, conta quem é você, sua experiência. Isso. Então vamos lá. Meu nome é Francine Machado e eu trabalho com bolos, vou colocar bolos especificamente há 14 anos. E há mais ou menos 2 anos e meio a gente entrou com a parte dos docinhos finos também, tá? Com bolo eu já trabalhava há mais tempo e especificamente a parte de bolos artísticos, né? Que é essa pegada de bolo de casamento, enfim, que o pessoal já conhece bem, bolo de andares, e é algo que assim me dá muita alegria mesmo. Eu sou muito feliz com isso que eu faço, né? E a minha ideia é sempre que comam bolo. Então a gente não tem aquela parte, né? Nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso, da questão dos bolos artísticos, cenográficos, né? A gente trabalha com bolo para alguém tem que comer, nem que sejam só os noivos ali, né? Então, é isso. E dá para é um universo assim muito, para quem não conhece, é um universo grandioso demais, né? Não existem faculdades específicas para essa área de bolo artístico. Ela é um É pouco bom, né? inserida, vista, ela é um pouco inserida, vista assim na área de confeitaria, né? Mas mesmo assim é outra história a questão dos bolos de andares, bolos com pasta americana ou com qualquer outro tipo de cobertura, mas que tenha esse foco voltado para noivas e tudo mais. Eu acho que é Eu, isso, né? eu brinco muito, né? Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer os bolos da Francine, Ah, eu digo que ela não faz um bolo, ela faz uma obra de arte. ai, que Porque é legal. um mais delicado que o outro. E nós vamos falar hoje eu separei três temas justamente para a gente entrar em um pouquinho de tudo que ela comentou ali. Nós vamos falar primeiro de doces, depois dos bolos, que é o ponto alto aí, e da personalização, né? Eu acho tão Sim. importante a gente trazer essa questão da personalização. Então, antes da gente comentar, gente, você que está aqui participando, você conhece alguém que está organizando um casamento ou até mesmo outros tipos de evento que a gente não precisa se limitar a casamentos, né, Fran? Sim, exatamente. Manda para alguém que precisa participar, precisa ouvir, precisa ter esses conhecimentos, porque pode ter certeza que Vai vem muita ajudar. coisa boa por aí. Bora lá? Vamos Bora começar? lá. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem aí? Você está me ouvindo Eu tô bem, Ellen? sim. Tá. Tá dando um Gente, delayzinho aqui? eu tô te ouvindo e vendo Tá, bem. Aqui tá não bom, tá travando nada, não. tá bom. Comenta aqui pra gente, por favor, gente, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem. Coloca um ok aqui pra nós, tá bom? É importante. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo também, pergunta que a gente vai estar participando ao vivo com vocês aqui. Este é o momento, né? Isso. Então, legal. Vamos falar de doces, então. Doces que te quero, né? Eu brinco muito falando doces que te quero. A gente olha aqueles doces, a boca já tá saliva. Você fala, ai meu Deus do céu. É verdade, né? E a gente tem além não só dos sabores, assim, que dá para a gente inventar muita coisa com relação a sabores, mas ao design do doce também, que ele seja algo que enfeite a tua mesa, enfim, né? Algo que a gente coma com os olhos primeiro e depois prove e veja que realmente é gostoso. Então tem tudo isso. Então vamos começar pelos tipos de doce, né? Eu vejo as pessoas muito focadas no chocolate, né? Sim, Quando penso em doce, a primeira coisa que vem à cabeça é o chocolate. Conta um pouquinho dessas variedades, o que que tem, o que não tem. Comenta sim, isso com a gente, pode ser bem legal, isso. para abrir um pouco esse olhar.
Tá, pensando na parte de chocolateria, o nosso ateliê ele trabalha com tanto a linha da Callebaut, que é um chocolate nobre importado belga, quanto um bom chocolate nobre nacional, tá? Que é a linha que a gente trabalha, para quem não conhece, é da Cical Callebaut, Barry Callebaut. Então seria o nacional da Callebaut. Com relação a chocolate, a gente sempre prefere fazer algo que não seja muito doce. Então, a gente tem aquelas Uhum. caixinhas de chocolate, porque aí o que vai dentro já é uma pegada mais docinha. Então, a gente utiliza sempre o chocolate mais amarguinho para essa parte da caixinha de chocolate, ou detalhe, ou banho de chocolate no bombom. A gente dá preferência por utilizar um meio amargo, para contrapor esses sabores, né? E também porque o meio amargo, ele mantém mais o desenho dele nesse calor que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, o meio Isso. amargo é bom por causa disso. Já a gente trabalha também com chocolate branco, com ao leite, mas eles são mais molinhos, né? Eles são mais sensíveis ao calor, tá? Pro verão, a gente que sabe a correria, né? Eu peço sempre para chegar no último horário possível, antes dos convidados entrarem na recepção. A gente está lá na cerimônia, vocês estão montando os doces justamente por conta dessa Isso. velocidade do Porque você já doce. tem esse entendimento que a gente tem que realmente correr com tudo no último tempo, né? Até o bolo também, tudo no último momento, para que fique ali perfeitinho, né? E não se estrague por conta do calor. Depois tem aquela questão de quando está muito calor, eu acho que vocês ligam o ar-condicionado local ali né? Então tem tudo isso para ajudar, né? Bom, Mas gente, deixa eu assim, fazer um parênteses no bastidor, gente. Se vocês acham que é só chegar e colocar o doce, vocês estão muito ah, enganados, porque a gente leva em consideração o tipo de doce que é servido. Tem doce que vai para a geladeira só na hora, pode colocar na mesa, né? E exatamente. tem o doce que eu tenho que ligar o ar-condicionado 2, 3 horas antes. E aí a gente tem que entrar em negociação, porque nem sempre os espaços permitem que a gente ligue com esse tempo de antecedência. Então, tudo é uma questão de relação e harmonização mesmo, do tipo de doce com espaço. Olha onde Sim. uma coisa implica na outra, né? Então a gente sempre pede esse tempo mesmo, sei lá, dependendo da quantidade de doces dali da mesa, umas 2 horas antes para poder montar tudo. Isso quando não tem a questão das forminhas especiais, que ela já tem que fazer a composição ali, a gente tem que ter um tempinho antes para organizar tudo isso, as cores certinho, e os tipos de doce, com o tipo de bandeja a ser colocado, o suporte a ser colocado. Então, tudo isso a gente já alinha antes com a Ellie, né? Para dar Isso aí. certo, né? Então, na parte de chocolates também a gente, né? Voltando a falar, a gente também tem uma linha de chocolateria fina que são uns bombons pintados que são assim coisa muito bonita mesmo. A gente chama de pedra preciosa lá no nosso ateliê, porque eles têm um brilho assim característico, que são todos feitos com pintura de chocolate, e acaba tendo uma beleza assim encantadora mesmo, né? Esse tipo de bombom também. E Acho bem aquele bacana. chocolate rubi? Oi, não escutei. E aquele chocolate rubi? Rubi, Sim. ele é um chocolate, porque Ele existe é o um chocolate, chocolate? ele é um chocolate, ele existe o chocolate branco, que eles falam que não é chocolate, porque na verdade é uma manteiga de cacau bem adoçada, o chocolate nobre ao leite, o chocolate meio amargo, aí tem todo o percentual dele, quanto mais acima de 50%, 54%, já é considerado amargo, mas vai até 90% ali, bem, né, bem amargo. E o rubi é um chocolate também, eles falam que é por conta da plantação, é isso mesmo, do solo, e o tipo do chocolate, do cacau, ele tem aquele tom rosado, e aí dá aquele chocolate rosado. E ele também, o solo dele tem a ver com
toda a mineralização ali, ele sai com um sabor de fruta, assim, bem diferente. Uhum. Gente, se vocês ainda não conhecem esse chocolate Rubi, é um chocolate cor-de-rosa. Ele Tá é aí lindo. uma das cores preferidas das noivas também. E ele tem um toque frutado, É, quase como se misturasse com morango, não sei. Se você não é, não não, teve a não, oportunidade, prove, porque é muito é muito gostoso esse gostoso, é. chocolate. Muito E gostoso. E bonito. além dos chocolates, tem os de fruta seca, a base de ovos, as tortas, verrines, né? Conta um pouquinho dessa variedade de doces, Isso. que eu acho que Já vai bem além. as verrines já são aqueles vidrinhos que a gente utiliza como um suportezinho para o doce, né? É, lá dentro desse vidrinho vai um creminho assim feito também à base de chocolate ou de fruta. No nosso, por exemplo, a verrine de cheesecake tem uma camadinha. Pena que eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês, que devia trazer um por um, né? Mas assim, a verrine ela tem uma camadinha embaixo de uma geleia por exemplo, de framboesa, feito ali como se fosse uma compota mesmo. Depois vem o creminho feito à base de cream cheese. E aí a gente utiliza um crumble, que é como se fossem castanhas trituradas, uma farofinha mesmo por cima. Então, Ai, quando que a pessoa delícia. quando come tudo ali, ele vai com aquela colherinha enfeitadinha e fica assim, além de lindo, porque ele parece um mini aquário assim, né? Bem bonitinho. Uhum. E delicioso. E esse é um dos doces que eu gosto de entregar ele geladinho, sabe? Para que a pessoa possa Sim. comer ali numa temperatura bacana mesmo. Então, as verrines têm uma infinidade de maracujá, para quem gosta de uma pegada mais azedinha. Mousses, né? Trabalhar os mousses em Isso, verrine é muito bem-vindo. Gente, verrine é como se fosse, como a Francine falou, como se fosse um mini aquário, ele é pequenininho, né, do tamanho de um docinho, mas ele é um pote para dar suporte para um docinho mais molinho, como os mousses e o cheesecake que ela está comentando. O que é legal a gente frisar aqui? Nas opções, a gente não ficar preso exclusivamente ao chocolate, até um mousse, até um doce com uma fruta seca, como um damasco, uma ameixa, né? Para poder criar um interesse nessa mesa, a não ser que seja um festival de brigadeiros, né, Fran? porque tem noivas que gosta, quer, embora os brigadeiros a gente também tem uma gama de sabores que dá para ser feito, né? Então, mas na linha de brigadeiros assim tem muitos tipos mesmo, né? Mas o bom é como você está falando, a pessoa poder variar, porque tem convidados que gostam de certas coisas e não gostam de outras coisas, né? Então, o bom é pela variedade de coisas ali, aguçar essa vontade de comer, né? De experimentar cada um deles, né? Além de surpreender, nós falamos de um doce esses dias que para mim foi uma das maiores surpresas dentro desse mercado de casamento, foi quando eu vi uma mini pavlova. Isso. Para mim, aquilo foi algo que me surpreendeu, que a gente não consegue imaginar como, a princípio, como algo delicado, pequena, uma Uhum. unidade. E, gente, que explosão de De sabor e de sabores. descoberta que é essa mini pavlova, né? Então, quando eu tô puxando aqui tipos de doces justamente para instigar as pessoas a pensar, sair do óbvio, né? Quais são os doces mais diferentes que você tem aí? Essa mini pavlova é uma que a gente lançou não faz tanto tempo, né? E é um disquinho, é a pavlova, o doce tradicional mesmo, só que num formato bem pequenininho, que é uma monoporção. Então a pessoa vai comer, os homens comem uma vez só, não é isso? É. Se enfia inteirinho na boca. As mulheres já são mais delicadas, mas ele é um doce no tamanho padrão para uma mesa aí de casamento. Então, trata-se de um disquinho de suspiro, né? Branquinho. E aí depois a gente. O meu que eu faço é uma versão em que o creme que a gente coloca não é só aquele um creme à base de gemas e nada disso, não. A gente faz uma base de cream cheese também. Para dar, Hum, para dar aquela leveza ali no doce, né?
contrapondo com o disquinho de suspiro, que já é bem Uhum. doce. E depois a gente ainda coloca a fruta fresca ali, que no caso da época, né? O mirtilo, o blueberry, a Gente, framboesa. a hora que você morde isso, por ser uma mini porção, você consegue Isso. morder tudo junto. Meu É. Deus do céu. Não, dá para ter que colocar tudo na banha. Tem que fazer igual os homens mesmo, é inteirinho mesmo e, né, coloca na boca que vai ficar feliz. Mas Vai. ela enfeita muito bem, e é bem gostosa, assim, para verão, entendeu? Para época de verão é muito boa, por conta dessa coisa da fruta, né? Então, e tem outras versões também que dá para ser feito, né? Com a mesma pavlova, tá? A gente só vai mudando as frutas em cima, dá para fazer de abacaxi, de damasco, igual você falou, manga também, né? Olha só, de manga. Pedacinho de manga em cima, assim, com framboesa, fica assim surreal de bom. Eu, o que eu tenho comentado em algumas lives, né, que de repente o céu é o limite, né? Eu acho importante as pessoas entenderem que não precisa ser só um recorte e cola do fazer igual, né? Eu quero um doce igual, igual, igual ao que eu vi do outro, ou então da moda, né? Nos últimos tempos veio muito forte a Nutella também aí como um plus dos doces, mas de repente é uma infinidade de sabores que podem ser explorados e de repente a gente nem imagina. Então, quais são os doces que mais saem hoje? Primeiro, o brigadeiro é sagrado, não conto. Você nem Mas o que que conta. mais sai Mas aí? é um dos que mais sai, né? Agora, tradicional de casamento, a gente não pode esquecer dos doces fondados, né? Então, tem um camafeu de nozes, é, Hum, tem também qualquer doce que tem aquela coberturinha do fondant que fica branquinho, fica bem, tem bastante saída esse tipo de doce, sim. Então, no recheio pode ser coco, pistache, coco queimado, amêndoas, fica bem gostoso. A gente costuma fazer imagina. sempre uma brincadeira de amêndoa ou nozes com um toquezinho de canela, é muito gostoso. E ele é um dos doces mais tradicionais, assim, bem E antigos, polêmicos, né? polêmicos. É porque nós é aquela coisa, ou as pessoas amam ou elas odeiam. Tem Apesar de pessoas ser que têm até alergia e precisa tomar cuidado com isso, né? De repente vale aquela dica de colocar uma tagzinha informando o nome do sempre doce, faço isso. né? Para que a pessoa não seja pega desprevenida. Isso eu chamo de mini tag, tá? Eu coloco mini prisma na frente dos nomes dos doces, dizendo o que é, gente. Porque às vezes tem bombom, a pessoa não sabe do que é o bombom, ela acha que é um bombom de uva, uma surpresa de uva, alguma coisa assim. A hora que ela morde, é, é cereja, e ela não gosta de Não cereja. gosta. Daí larga Então, lá o doce pela metade. exato, o pior de tudo, a pessoa não só ela larga, como ela deixa em cima da mesa, Deixa em né? cima E da dá mesa, dó isso duas vezes, porque não só a pessoa não comeu, não a satisfez, como outra pessoa perdeu a oportunidade de estar comendo aquele doce e acaba sendo um dinheiro jogado fora também, né? Então, eu sempre recomendo colocar a vale a tagzinha pena. dos doces também, né? Isso. Bom, e um outro tipo de doce que a gente faz muito, e que aí eu já vou chamar aí o pessoal que está aí assistindo a live, que é a mini tarte, que é lá do ateliê, porque a massinha dela sablé, assim, é uma mini tartinha mesmo, tá? Mas ela, assim, espetacular, mas não tem quem não prove aquilo e não saia falando assim, meu Deus, que é maravilhoso. A massa da tortinha, o creminho de frutas vermelhas lá dentro, muito de Hum, limão siciliano, é muito gostoso. A gente faz uma você conhece matcha? Aquele é um chá verde uhum, sim. japonês. É chá verde com limão siciliano. Ela fica assim espetacular também. É uma das que a gente faz Sai que completamente do óbvio. sai do E óbvio um sabor inesperado. É e algo isso, gostoso, inesperado. E gente. às vezes a pessoa faz aquela cara assim, ai, mas chá verde, eu não sei se eu vou gostar, mas quando prova, é, Eu é, quero, é fabuloso.
Eu sou uma dessas, tá? Que eu não sou fã de chá verde, mas a hora que eu provei um doce assim, eu falei, meu É, Deus, que maravilhoso. porque é um Que toquezinho maravilhoso. só, né? Então a gente, a doceira, é que tem que ter esse discernimento de saber as quantidades certinhas do que coloca ali, para dar só um toquezinho, despertar aquela, né, o saborzinho, mas não ser enjoativo, né? Perfeito. Tudo isso, gente, para a gente falar para vocês sobre os tipos de doces, né? Ter um pouco do tradicional. A gente falou aqui que brigadeiro é algo que todo mundo gosta, é sagrado. De repente, traz aí um camafeu, um doce que é esperado pelas pessoas, mas também procure sair do óbvio. Tenha um equilíbrio de variedade, né? E aí, até falando em variedade, eu acho que seria legal a gente complementar com quantidades, né? Quer falar o que você recomenda e aí eu completo do que eu recomendo aqui também de quantidades? Sim, eu vou falar, porque você está fazendo uma live com relação à situação que a gente está vivendo, que é de pandemia, né? Então, os números, Sim, isso, os números perfeito. reduziram. É, a gente costuma dizer que por pessoa, assim, a gente come fácil, 4, 5 doces, né? Então, se a gente estiver pensando ali na situação da festa, em que a pessoa já. O doce vai ser depois dela já ter feito o jantar, né? Uhum. Não é isso? Então, sei lá, aproveitado da ilha ali, enfim. Então, o doce vai ser depois disso tudo. Mas a pessoa, vendo aqueles doces lindos, ela come fácil 4. Então, eu indicaria eu iniciando em 4 doces por pessoa, tá? E desses 4, a gente faz os 4 tipos diferentes, porque aí ela vai buscar o que ela quer ali em cima da mesa, né? Eu não sei se está de acordo com o que você pensa aí com relação a isso. Sim, até isso responde também a pergunta da dona Ana aqui, né, em relação a quantidades de variedades, tipo, e é recomendado para mesa. Concordo plenamente com a Francine a partir de 4 unidades, tá? Claro que a gente está na pandemia e a gente tem que balancear isso também, como vai ser servido, embalagens, nós vamos falar disso daqui a pouco, que influencia na quantidade de doces. Mas a regra geral é a partir de 4 doces, de 4 a 8 doces por pessoa. Como que eu faço essa contagem? Se não tiver nenhuma sobremesa, nós tivemos lá salgados fritos, assados, o prato principal, e no buffet não tem bolo, não tem nenhuma sobremesa. Eu conto 7, 8 doces por pessoa. Se o buffet tem uma sobremesa, por exemplo, um bolo, eu conto 5 doces por pessoa. Se ele tem mais de uma sobremesa, aí eu baixo para 4 doces por pessoa, tá? Considerando que as pessoas vão querer comer pelo menos um de cada sabor, né? Então, assim, se eu coloco muito, pouco brigadeiro, eu coloco numa relação desproporcional entre quantidade e variedade, vai dar uma sensação para as pessoas de que tá faltando, né, Fran? Isso. Do tipo assim, alguém vai ficar sem comer algum tipo de doce. Exato. Então é ideal ter pelo menos um de cada por pessoa. Então, se eu tenho É. 100 convidados, coloca 100 brigadeiros, ou então entre ali num bom senso em que a gente já sabe que o camafeu, por exemplo, não é algo que todo mundo come muito, né? Então coloca Uhum. 50 camafeus, 150 brigadeiros, mas coloca 100 pavilovas, né? Entra numa quantidade, numa métrica ideal que pelo menos uma pessoa vai acabar comendo um daquele doce, porque senão pode faltar. Não ter uma variedade muito maior do que a quantidade que você está colocando por pessoas. É essa a minha Isso. orientação, né? Concorda? Exatamente, para não acontecer de faltar. A pessoa olhar ali e falar assim, nossa, acabou. Brigadeiro, eles falam que é a primeira coisa que acaba, né? Você que está ali direto nas festas, né? Então precisa pensar nessa questão aí de suprir os convidados. Eu brinco que quando a gente quando a gente abre a mesa, ela dura 2 minutos e 37 segundos, independente do tamanho, Você independente da quantidade. cronometrou? Você já cronometrou, é isso? Ai, meu Olha, Deus. eu ficava muito rápido, muito rápido. Ó, aqui
O Zé tá fazendo uma pergunta aqui pra gente, Fran. No caso, o consumo pode variar dependendo da época ou do horário do evento? Eu tô lá na festa, né? Eu acredito que sim, porque quanto mais frio, maior a tendência das pessoas comerem doce. Quanto Uhum. mais calor, mais elas pegam para levar. Pelo menos é essa a minha impressão. Não sei se tem Tá certo. Não, um, eu um não fico, estudo né? Eu não sei. comprovado, É, mas a probabilidade é essa. É essa, sim. E aí também entram as embalagens, né? Como a gente estava comentando, né, Fran? Porque agora isso. uma das coisas que tem caído é a exposição de doces como a gente conhecia, né? Aberto. Uhum. E aí entram as opções. Como que você tem apresentado? Como que tem saído aí? Então, como a gente agora tem feito festas pequenas, assim, é na casa da pessoa. Agora que voltou a questão dos restaurantes, então, né, a gente Verdade. vai ver como que isso vai se arrumar ali numa mesa ali no restaurante. Na casa das pessoas já é bem mais tranquilo, né? Porque aí ela tá em Uhum. casa, ela faz do jeito que ela achar melhor. Então, não mudou isso. O pessoal tá utilizando as bandejas, os suportes para os doces que eles alugam e tal. A gente dispõe os docinhos ali e tá tudo certo. Porque é o pessoal da Uhum. família, então, né? É aquela história, a gente se compromete em entregar os docinhos com toda. Daí ele vai todo embalado, em caixa fechada, a gente usa luva, Todo tem tudo cuidado, isso, né? né? Tudo certinho. Mas aí lá, aí o pessoal já tá entre família, eles são tudo mais descontraído, né? Mas o que eu tenho conversado com várias pessoas, que elas me dizem que é importante que se tenham suportes com tampa, Isso. entendeu? Ainda que fique uma coisa ali transparente, bacana, mas um suporte com tampa, para eles poderem ver o que está ali dentro do docinho, mas é uns cachepôs, o que seja, mas sempre com tampa, né? Para conservar Isso ali, aí. não é isso? Gente, vocês estão muito quietinhos. A dona Ana tá aqui, ó, perguntando, ela que tá fazendo certinho. Tô esperando mais perguntas de vocês ou aqui, se você tá gostando, curtindo essas informações, achando interessante, coloca o coraçãozinho aqui pra gente saber que vocês estão Isso, gente, gostando. coração, coração, amor. Mas tem pergunta que alguém fez aí, eu não respondi? Você está falando, não? Não, não. Ela fez uma agora. A dona Ana perguntou assim: se os clientes tiverem recursos financeiros, além da mesa de doces, poderia fazer uma caixinha com uma unidade de doce para cada convidado levar para casa? Dessa forma, todos os convidados provariam pelo menos um doce. Eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu não recomendo, além da mesa de bolos e doces, né, fazer a caixinha. Eu recomendaria, já dentro dessa quantidade, adaptar para uma forma que a pessoa possa levar. O que, que eu tenho recomendado? Exatamente o que a Fran comentou ali de ter uma tampa. Primeira opção, vem com cúpulas, né? Coloca a mesa na mesma disposição como a gente fazia antes, e aí a gente vem com cúpulas grandes cobrindo aquela bandeja, ou com cúpulas individuais, ou caixinhas individuais, ou mesmo, essa caixinha não é ideal, mas ela vai representar bem. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Como uma caixinha dessa que cabe em quatro Quatro. docinhos, né? Essa daqui é uma caixinha simples, uma embalagem simples, né? Com a transparência em cima. Sim. E que, de repente, no lugar da pessoa estar colocando nas bandejas, ela pode vir colocando nessas caixinhas e servindo nas caixinhas, né? Já oferecendo direto na mesa em cima das caixinhas. Ou monta uma mesa bonita e enche de decoração e não coloca esses doces ali. Para se tornar seguro, nós precisamos pensar na pandemia. E quando a Uhum. gente fala numa caixinha assim, eu tô falando em quantos doces por pessoa? Quatro. Quatro. Uhum. Qual é a conta ideal mínima que a É, Fran... o mínimo que a gente colocou, é. Porque mas aí como que você vê isso daí? A pessoa leva para casa isso ou esse daí é o que ela vai comer ali? Tanto faz. Fica, então faz. Se ela Uhum. quiser comer ali na hora, é uma forma da gente deixar seguro esses doces, né? Sim. Ou a pessoa pode levar para casa, aí fica, enfim. E aí tem, que nem ela comentou, pode ser que a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela invista em caixinha.
Não sei se você tem conhecimento de quanto custa uma forminha, né, Fran? Mas tem forminha de doce que custa mais Mais caro do caro que o que o próprio doce. bolo, Tem forminha de doce que é mais caro que o doce. né? Então vale a pena, de repente, rever a embalagem, né? É verdade. É. Essas caixinhas assim mais simples que você está colocando aí é tranquilo. Essas daí são Aham. baratinhas. Mas tem forminhas, você está falando daquelas forminhas mesmo que vão os De docinhos? flor elaborada, Ah, aham, sim. sim. Tem lugares que a gente sabe que custa mais caro do que um doce mais simples da gente, né? Uhum. Precisa fazer Então, essa conta aí, né? Mas ela faz um volume bacana, assim, com relação a colocar isso na mesa e tal. É um recurso também para para, encher. né, para poder ter uma quantidade, um volume ali na mesa, né? Mas ela vale a pena você pensar nessas forminhas neste momento de pandemia, se você for colocar a cúpula A grande. cúpula. Mais uma vez tem que fechar ali a tampa, tem que tampar. Exatamente. A Letícia perguntou aqui para nós e servir volante pelo buffet. Também fica fantástico. Eu não colocaria, neste caso, nenhum doce na mesa. Eu mandaria todos os doces para a cozinha, né? E aí viria com a forminha gente, sabe quando a Francine estava falando dos tipos de doce, que tem doce pintado? Como que você falou que tem os chocolates Chocolates pintados, né? pintados, aham. Nossa, nessas forminhas de flor, meu Deus, que coisa mais linda É que uma, é fica. uma, é uma joia mesmo para a pessoa. Fica bem, bem lindo mesmo. Encanta, encanta, porque ela parece realmente uma flor. E aí, vocês têm mais perguntas em relação a isso, gente, sobre modos de servir, embalagens? Aproveita que a hora é agora, né? Inclusive, vou aproveitar enquanto vocês estão respondendo. Eu esperei a nossa aula de hoje para poder fazer a postagem de hoje. Saindo daqui, vocês vão lá curtir, que eu estou colocando a ordem ideal para fazer degustação de doce. Vocês sabiam que tem ordem para fazer degustação? Não é simplesmente ir pegando qualquer um e ir comendo. Ah, tem ordem certa. Então, para vocês descobrirem, vocês vão ter que ir lá no feed descobrir daqui a pouco, porque agora vocês estão aqui na aula, hein? Então, fica como um presente aí para vocês, mais essa informação. E além dos doces na mesa, a gente tem as lembranças em formatos de doce. Não dá para deixar de falar delas, né? Fala um pouquinho delas, por favor. É isso. Aquilo que a pessoa realmente vai guardar, vai levar do casamento ou daquela festa, né? Daquela comemoração, vai levar para casa essa lembrança, como em formato de doce, né? Brasileiro gosta de comer, gosta de festa, né? Dor. Muitas vezes, antigamente a gente fazia muitas lembrancinhas que não eram comestíveis, a pessoa joga ali no canto, pelo menos o doce, né? O bem casado, a gente no ateliê a gente não faz o bem casado, mas assim, por exemplo, um pão de mel, algo que não esteja entre os doces que estariam ali na mesa ou nessa caixinha, né? Ela levar para casa um pão de mel, aquela coisa individual, cada um com o seu, e comer no outro dia, no dia, 2 dias depois, é assim uma felicidade. Porque a gente procura isso, né? Porque no dia você já está entuchado de tanto comer, né? Você Então fala, aí peguei aquele gostinho, né? e aí a gente pensa ali 2 dias depois, fala, mas que coisa, não tinha nenhum doce para comer. Então a gente tem essa possibilidade, fazer ali pães de mel para a pessoa poder levar para casa e se divertir depois ali. E é muito legal, gente, vocês mudarem o conceito de vocês, né? Assim como, vou abrir um parênteses aqui, né? A Cacau Show, ela não é uma loja de chocolates, é uma loja de presentes. O bem casado, pão de mel, bolo de rolo, o que você entrega no final não é um doce, é uma lembrança em formato de Prato de doce, doce. Isso. né? Então é um agradecimento. Então essa lembrança do casamento,
Porque tem gente que fala assim, nossa, além do bem casado, eu tenho que dar uma suculenta. Vamos a uma das minhas regras. Você não tem que nada. Mas quais são uma das lembranças mais desejadas e esperadas? O doce, com certeza. Tudo bem até aí? Vamos partir pro bolo? Tem alguém perguntando alguma coisa, né? Sobre o bolo também. Perguntando justamente sobre bolo e é o que a gente vai começar a falar Falar. agora. E com certeza vai responder essa dúvida aí. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre doces, olha aqui, ó, mais uma pergunta sobre bolo. O pessoal já está antecipando. Vamos lá, então vamos começar que já está na expectativa aqui do bolo. Vamos começar falando de bolo falso, então? Aí depois a gente fala com bolo com topo verdadeiro, bolo verdadeiro. O que que é um bolo falso? As pessoas ficam me perguntando o que que tem dentro de um bolo falso, Fran? Isso, ele é é um isopor revestido com a massa americana ou com aquela cobertura que a noiva quis, né? Então, lá no ateliê, assim, a gente sempre pede para as noivas entrarem com as referências que elas gostem, dos bolos que elas viram e guardaram ali na internet e tal. E é o sonho dela. Então, assim, às vezes tem a cobertura cremosa, que a gente chama, né? Ou então a de massa americana, que aí é aquela que possibilita um acabamento perfeitinho, lisinho, e várias outras construções ali no design que dão um acabamento perfeito, né? Então é um isopor revestido com o açúcar. No nosso caso é sempre assim, a gente não trabalha. Acabou o mistério. Oi, acabou o mistério. Dá para comer aquela parte que está ali em volta? Dá. Mas ele é um isopor revestido com açúcar. Eu estou falando isso porque já aconteceu. Olha só, vamos abrir um parênteses aqui. Já aconteceu de eu entregar um bolo, ele era cenográfico e tinha lá a parte verdadeira, né? E ele foi em cima de um suporte bonito prata nosso, e aí eu fui retirar, porque esse suporte é meu, né? Aí fui, quando eu cheguei, o bolo estava todo descascado. Comeram a parte de fora, assim, todo furadinho, descascadinho, você via a flor dele, já pegaram, comeram. Então, dá para Açúcar. comer? Bom, né? Naquela época ainda mais não tinha pandemia e que faziam isso mesmo, né? Agora a gente já tem mais algumas ressalvas, né? Mas E é aí isso. fica a pergunta, então, a outra pergunta sobre isso, né? Se o bolo é falso, o bolo é dela, ela pode comer? É, Não comer no vapor, né? não comendo isopor, ela pode comer. Assim, experimentar, vamos dizer, é uma curiosidade que a pessoa teve, provavelmente, sabe? De ver que tinha uma flor ali de açúcar e quis quebrar e comer, né? O bolo, quando ele é feito um projeto para noiva, ele é como a gente gosta de dizer que é mais como um primeiro aluguel do vestido de noiva, vamos dizer, igual. Porque a gente vai construir da ideia que ela tem com aquilo que da minha experiência, o que tem a ver que vai combinar com a decoração, que não vai fugir dali, né? E então ele é feito exclusivamente para aquele evento. Ele é dela, ele pode ser dela. Se ela quiser levar para casa depois, ela leva. Se ele tiver aquela peça de prata, ela tem que me devolver a minha peça de prata, entendeu? O Então dá para ser restante fica com você. é, o restante pode ser dela, sim. É que muitas dizem assim, mas eu não tenho o que fazer com isso. Então você pega de volta é mais ou menos como o vestido. O vestido ela devolve, né? O vestido de noiva, aquele Só primeiro que o caso do aluguel. bolo não dá para ir usando e usando. Ele tem uma vida útil, aquilo É, ali é uma revestimento eu dele. não faço locação de ter só bolo todo cenográfico no ateliê, como alguém que trabalha com biscuit, por exemplo. Eu não faço isso porque acontece o que eu estou te falando. As pessoas ficam curiosas, elas pegam um pedaço, elas quebram. Então, como que eu vou fazer depois? Não tem como remendar e eu não vou realugar aquilo para uma outra pessoa, né? Então, por isso a Nossa, gente escolheu não trabalhar com bolo totalmente fake no nosso ateliê, a tá? Vivi, a Vivian, ela fez um comentário aqui. Ela escolheu um bolo
Escolhi o bolo fake, um super bonito, ele parece de verdade e vai ser servido um outro bolo pelo buffet. O bolo de verdade não fica exposto por causa da pandemia. Mas independente da pandemia, viu, Vivi? A gente já não servia esse bolo de verdade justamente por uma questão estética. Na hora de você cortar o bolo, esse bolo da mesa, que ele é redondo, ele não fica apresentável no prato de sobremesa. Ele começa a dar um outro formato, a gente não consegue cortar tudo igual. Quando o bolo é retangular, que é o que a gente chama de bolo colchão, né? Que sai lá da cozinha, aí ele já vem cortado fatia por fatia. Mas o bolo falso, ele pode vir com o topo verdadeiro. E de quem é esse bolo? Quem come esse Quem bolo? come? Quem? Os noivos, né? No E ninguém outro mais é dia dele. é deles. Então, é porque quando que vai dar vontade dos noivos comerem? Porque, mais uma vez, naquele dia é uma, né, eles estão pilhados com toda a emoção ali do casamento, não é isso? Eles sentam, eles comem, a Ellen faz eles comerem do buffet, né? Porque senão eles Uhum, não vão se manter de pé até o final. Mas com muitas certeza. vezes, mas muitas vezes, no outro dia, ou às vezes até eles vão viajar, esse bolo pode ser congelado e eles retornam da lua de mel e querem comer o bolo do casamento, né? Tem essa Eu possibilidade. brinco, eu Ou às brinco, Fran. vezes. Oi? Eu brinco que geralmente quem define o menu acaba sendo a noiva, né? Ela toma a frente, ela Ah, fala assim, é. o menu do buffet, tudo é ela que escolhe. Aí eu brinco que esse bolo verdadeiro, quando o topo é verdadeiro, quem escolhe é o noivo, porque esse bolo é dele, é só dele. Ah, é? Então, Eu por brinco. exemplo, a gente já fez e faz muitas vezes numa situação em que o bolo tem 3 andares, tá? Vamos colocar assim para ficar mais fácil. O topo que o noivo que quis, do sabor Aham. dele, porque ele gosta de chocolate, a noiva não gosta, enfim. E aí o Isso. andar de baixo, ela escolheu um outro sabor com massa branca, porque a mãe dela gosta de massa branca, a sogra também. E aí no dia seguinte eles vão todos se reunir em suas casas, e aí eles comem daquele bolo. Já fiz muitas vezes isso. Então não é que Não tem dá que ser briga. só, não dá briga. Não tem que ser só o topo. Aí alguém perguntou sobre o topo. Muitas vezes o design que a pessoa escolhe, ela tem uma topiaria cheia de flores, então é bom que não mexa ali para tentar cortar. Aí a gente passa para o de baixo para ficar mais fácil, entendeu? Aí, então o verdadeiro a gente faz um abaixo do topo, enfim. Uhum. Isso é um dos grandes motivos que a gente acaba escolhendo um bolo falso com um dos andares verdadeiro. Porque tem Um muita dos gente andares. que chega para mim e fala assim: Nossa, eu vou ter um bolo 100% falso, eu vou tirar foto. Como é que eu vou cortar o bolo? Num bolo Uhum. falso, você finge que vai cortar o bolo, é É, uma simulação, de é, fato. Agora, se você tem um andar de verdade, você realmente vai lá e você corta o seu bolo. E aí, no final, ele não é servido no casamento, para não ficar dúvidas. No final do casamento, eu vou lá, eu retiro, eu coloco na caixinha e entrego para os noivos, para eles poderem comer depois, né? É isso. super importante vocês saberem dessa possibilidade de ter 100% falso com um topo ou um andar verdadeiro ou 100% verdadeiro, né? Isso. E aí vem a outra pergunta, aliás, não é nem pergunta, porque muitos noivos não questionam isso, né? Algo que a gente acaba levantando durante as degustações. Quer comentar sobre o recheio? Se você pode comentar sobre os recheios, tipos de recheios não recomendados? E tem isso, gente. Tem, a Isso gente serve para. O que ela vai falar serve para doce fino também, hein? serve. Alguns doces finos, né? Por exemplo, porque a pavlova a gente coloca mesmo a fruta in natura ali, né? E tudo bem, mas por quê? Porque ele está refrigerado antes. Daí eu Uhum. levo para lá, naquela situação que a gente já comentou aqui. É super rápido, tem que levar o mais tarde possível, ela se mantém perfeita. Mas o bolo com pasta americana principalmente, o bolo de andares, ele precisa de um tempo para ser construído. E esse bolo a gente não costuma colocar em geladeira, tá?
Principalmente se ele tiver cores e tal, a gente não leva para refrigeração. Então, o recheio dele, se a pessoa quiser alguma coisa com frutas, elas têm que ser em forma de compota. Sim. Eu não faço, por exemplo, um bolo com recheio, sei lá, de brigadeiro e morangos picados em natura ali no meio. Eu, Comenta Francine, alguns que não dá para fazer, que não é recomendado fazer. abacaxi, kiwi, essas frutas que a gente sabe que são muito ácidas, que soltam muita água, como o caso do morango, abacaxi e tal, ela vai fermentar o teu recheio. O teu recheio tem que estar, o teu bolo, em refrigeração para não fermentar, né? Coco fresco. Nossa. Eu até comentei com a Francine numa outra oportunidade que no casamento da minha mãe, né, há mais de 30 anos atrás, ela fez aquela cobertura de coco lindo e aí azedou, porque ficou no tempo, ela perdeu toda a cobertura do bolo, né? Sim, Então, é se, algo se um, que não funciona mesmo, gente, não insista. não insista. A gente, se o objetivo é ter um bolo lindo ali na mesa e ele vai ficar ali por 4, às vezes 5 horas ali na mesa enfeitando, Ai, vamos cuidar desse recheio, né? Então tudo tem que ser em forma de compota. Coco eu faço, mas tem que ser naquele processo quase como um beijinho, como um doce de coco muito bem apurado, né? Morango vai ser em forma de compota, frutas vermelhas em forma de compota, abacaxi em forma de compota. É delicioso, gente. Mas assim, tem que ser tomado esses cuidados, sim, não tem outra forma, tá? inclusive, uma vez eu provei um recheio seu, um bolo branco com recheio de champanhe que eu jamais esqueci na minha Ah, o vida. creme de champanhe, a gente faz muito, porque combina com noiva, né? O tal de champanhe. É. Se vocês tiverem a oportunidade, provem. Meu Deus, mas assim, você vai rezando comer isso e agradecendo aos céus e abraçando a Francinha. Ai, os anjos dizem amém. É, Anjos dizem amém. Fica aí como uma sugestão também de recheio. sim, é muito bom, muito E gostoso. você me trouxe. Eu tô acelerando um pouquinho, porque daqui a pouco o nosso tempo vai Vai dar e eu tenho acabar. coisa ainda para falar, né? Sim. A Francine, gente, trouxe uma novidade para mim, pelo menos, né? Nos últimos tempos eu tenho feito poucos casamentos com festas, algumas coisas mais objetivas. E em relação ao bolo, ela trouxe uma super novidade que eu amei, que eu vou deixar você falar e explicar o que é e dar sequência nisso, por favor. Tendência, hein? Sim, não sei, talvez alguém de vocês já ouviu falar, mas a gente chama de bolo do amanhã, fatia do amanhã, um bolo para se comer no dia seguinte. Que às vezes você não contratou o bolo do buffet, gostou do meu bolo, então a gente vai fazer embalagenzinhas deles individuais, com 100 gramas ou com 150 gramas, que é o padrão, tá? Eu vou mostrar Uhum. aqui, porque a gente faz uma embalagem, isso aqui é uma fatia do bolo, aqui ó, Olha, que coisa tá? mais linda. Essa tem 100, tá vendo? Ó, tem a divisão aqui, são 3 camadas de recheio. Só um pouquinho de lado, só um pouquinho que tava dando isso. Ah, Reflexo, né? isso. É Então, isso. 3 camadas Nossa, de recheio, 4 camadas tudo de de bolo, você. tá? Aqui tem o meu adesivinho, porque ela vai embalado num papel celofane assim bem bacana, mas a pegada legal é colocar uma cinta, né, ou um adesivo já com o logo dos noivos, escrito que é um bolo Uhum. para eles poderem compartilhar no dia seguinte, comerem. Então é uma ideia bem bacana assim, que a gente faria então o bolo da mesa cenográfico com uma parte só verdadeira para os noivos e a gente já deixaria ao final distribuindo para cada um dos convidados essa embalagenzinha. E você já entrega assim embalado individualmente prontinho. Isso já está geladinho, ó. Ele fica geladinho, então depois a pessoa. Tem vários sabores. Mas é uma ideia bem bacana. E aí dá para ser colocado o adesivo aqui com o brasão dos noivos, aquilo que tem a ver com a identidade visual ali da festa, entendeu?
E escrito sempre, né, que é um bolo para se comer no outro dia, alguma dedicatória bem bacana, é um mimo, né? E sabe que eu acho isso sensacional? Porque tem muitos casais na faixa ali dos 25, dos 35 anos, que eu vejo de uma forma muito clara que preferem sobremesa a bolo na hora do final da festa. Entretanto, a família em si, ela não abre mão de jeito nenhum de ter um bolo. E aí a pessoa ela fica Isso. naquele dilema, né? O que que eu fecho ali com o buffet? Porque muitos buffets trabalham com um tipo de sobremesa só. Então, que delícia, de repente, você oferecer o seu sorvete que você quer oferecer lá no final do seu jantar, e aí você dá esse bolo da manhã de presente com essa cara que eu já fiquei aqui com vontade, salivando. A Rosângela já colocou Já aqui, quero! vou mandar para vocês. E aí, gente, você pode até escrever, né, Fran, o bolo da manhã com gostinho de quero mais, né? Isso, Então, você né? satisfaz a família, Você não satisfaz. vai, você não, desse casamento você não sai sem bolo, escrever qualquer coisa assim, porque tem muitas pessoas que não comem bolo, né? E saem reclamando, eu nem comi o bolo e tal, enfim, é isso. Exatamente, exatamente. E aí, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre personalização, personalização de bolos, de doces. E a Fran, para quem não conhece ainda o trabalho dela, como eu disse lá no começo, para quem não estava aqui dentro, para mim a Fran ela não faz bolo apenas, ela faz uma obra de arte. Né? Quem tiver a oportunidade, entra lá no Instagram, você vai ver um modelo de bolo mais lindo que o outro. Conta um pouquinho desse processo de criação, como os noivos participam, como eles mandam inspirações, né? Eu acho importante eles saberem dessa parte de personalização que é bem importante. Na verdade, a gente trabalha na parte de bolo artístico, ou mesmo dos doces, sempre pensando na composição com a decoração, né? Então, eu gosto sempre de ter um bate-bola com o pessoal da decoração, para ficar uma coisa harmônica, para casar. Nossa, casar no casamento, né? Ficou redundante, Tudo mas cabe no casamento, né? casar no casamento. Mas é justamente isso. Então a gente vai sempre fazer, dar preferência por fazer algo que seja personalizar a personalidade da noiva, dos noivos, aquilo que eles querem com relação à cor do bolo, se ele tem flores de açúcar, se ele vai ter a representação do brasão dela em açúcar, se Ai, se ela quer renda, se ela quer uma renda que remeta à renda do vestido dela, tudo isso a gente faz, né? Então, vai ser feito o que os noivos querem, né? Mas a gente sempre tentando orientar com relação a aquilo ficar adequado com a decoração, com as cores, com as flores da decoração. E um trabalho que, quando ela entrar ali e verificar tudo, ela vê que está tudo coeso, né? E está tudo maravilhoso, entendeu? Então, quantos andares? É o sonho da noiva. Então, o céu é o limite, entendeu? a Rô comentou aqui, a Fran é uma artista incrível e o melhor de tudo é que é comestível. Ô, Vivian, lá na divulgação, no layout de divulgação da nossa live, tem o arroba da Fran, tá? Então você consegue ir lá ver, assim, arroba Francine Manchado, tá bom? E consegue ver todas as inspirações do trabalho já realizado por ela. E aí, nessa questão de altura, gente, todo tamanho é possível, mas como ela diz, conversa com o decorador para não ficar desproporcional. Uhum. Hoje, em mesas pequenas, né, tem vindo forte também essa tendência de desconstruir esse bolo, né? Em vez dele ter três andares Andares ali, certinhos, né? são três bolos de um andar em louças com alturas diferentes, né? Numa decoração mais rasteira. E o designer ele pode o céu é o limite, né, Fran? Numa linha contemporânea, marmorizado, clássico, rendado. Há Isso. um ponto legal para a gente falar, flor de açúcar, flor verdadeira, que tem muita noiva que pede isso também. Comenta um pouquinho. A flor de açúcar que a gente faz, ela já vai sempre permitir que eu possa utilizar uma flor que, por exemplo, não tenha com facilidade, ela não vai conseguir aqui no Brasil. Por exemplo, o caso da peônia, né? Então, ela quer
ela gostaria que o bolo tivesse peônias e a gente não consegue com tanta facilidade ter as peônias naturais, né? E bolo com flor natural, eu sempre gosto de deixar bem claro, existem flores mais resistentes, né? Porque aquilo vai ser retirado do contato da água, o caule dela vai ser cortado, higienizado e inserido no bolo. Então a gente tem que sempre buscar uma flor resistente, que não murche com tanta facilidade, porque mais uma vez o bolo vai ficar ali exposto 4, 5 horas, a flor às vezes não aguenta. Então a gente tem que tomar todo cuidado com qual tipo de flor que dá para se colocar ali, que ele não perca o viço, né? Que essa flor não perca o viço ali até o final da festa. Ou pelo menos até tirarem as fotos com os noivos, para ficar uma coisa bonita ali na fotografia, né? Mas a de açúcar, o bacana é que a gente faz o tipo que a noiva queira, independente se é época ou não. A dona Ana comentou aqui que tem flores que podem ser tóxicas. Aí quando eu falo isso, eu também estou considerando o bolo falso, né? Que é o que a maioria acaba fazendo, ou só o topo verdadeiro, e obviamente a gente tem que tomar esse cuidado. Mas algo que eu vou frisar, as pessoas sempre comentam, perguntam, né? No que eu posso investir menos? Eu falo, depende do seu grau de exigência e de qualidade. Porque, por favor, eu convido vocês a realmente visitarem aí o Instagram da Fran depois. Vocês vão ver as flores de açúcar delas são perfeitas, né? Então, a simetria, a aplicação disso também, a estética importa e muito. Então, não é Sim. qualquer pessoa que sabe fazer flor de açúcar, né? Então, A conheça bem o profissional. composição no bolo, né? Exato. Composição do bolo e até mesmo o cuidado, a proporção da flor por si só, né? Independente do bolo. É que tem coisa que a gente olha, tá meio estranho, né? Então, é importante você conhecer outros trabalhos dos profissionais, né? Vale a pena. É, tem algo a mais que você queira comentar? Alguém tem alguma pergunta sobre tudo que a gente falou hoje? Bolos e doces? Aproveitem a oportunidade que estamos ao vivo. Sim. Você tem algo a completar, Fran? A gente falando sobre o que tem sido utilizado, além de flores, são bolos com andares altos, né? Bolo de altura dupla, né? Verdade. Isso, então assim, é o que tem de mais moderno. Às vezes é um bolo que ele é um só, como você falou, é um em cada suporte, um mais alto, e cada bolo tem uma altura mais elevada, assim, ele é bem moderno, né? Bem contemporâneo. Ainda que ele seja branco, só pelo fato dele ter essa altura dupla, e ser um bolo com quina, não ser aquele bolo arredondado nas bordas, isso aí já faz o bolo ter uma contemporaneidade, né? Que eu acho bem bacana, eu gosto. Mas também faço o clássico. Todo detalhe muda, né? O detalhe muda completamente a apresentação, né? Para as noivinhas, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Pinterest, né? Que tem bastante dica assim de fotos de bolos contemporâneos e bolos de noiva mais tradicionais também. Muito legal. Fran, eu quero agradecer você por ter aceito aí estar Nossa, aqui no dia eu que hoje. agradeço, imagina. Obrigada Eu por que cada um de agradeço. vocês que estiveram aqui conosco hoje. Obrigada pelas perguntas, Dona Ana, Vivian, obrigada pela participação de vocês aqui. E mais uma vez eu convido vocês para estarem vendo o Instagram da Fran, que tem muita inspiração, e o post que eu comentei com vocês, que eu acabei de colocar lá, sobre formas de fazer uma degustação de doces, o que você come primeiro, depois na sequência, para não misturar os sabores. Então, tudo isso trazendo informações e conteúdo para ajudar você a realizar o seu casamento e ele ser incrível, perfeito e ser realmente um sonho, né, Fran? É esse o Beijo, nosso gente. objetivo, né? Beijo, 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 gente. Obrigada. Sou muito grata a você, Ellen, por ter me convidado. Na hora que ela me convidou, topei assim, dois, nem pensei. Olha, Vamos, adoro. Que bom. E espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá sim, @Francine_Machado.
E a gente. Eu dou atenção para todo mundo, gente. Vocês podem me chamar às vezes 10 horas da noite, eu tô ali, pode ver. Eu sou muito presente aí com as minhas noivas, tá? Um beijo grande. Então, boa noite para vocês e espero você semana que vem aqui também.